essa live então eu vou apresentar para vocês um passo a passo para a gente criar esse modelo hidráulico que está passando na imagem para vocês, que é uma soleira com parede espessa, e perceba que a face de jusante dela ela é composta por degraus de dissipação, né? Então você tem ali vários degraus de dissipação, esses degraus vão gerar ali um escoamento que nós chamamos de skimming flow, onde gera esse vórtice no degrau, né? E a lâmina d'água acaba passando como se tivesse um fundo falso na diagonal, né? E impacta a bacia a jusante, tá? Esse modelo a gente vai criar dentro do software OpenFOAM, que é um software de modelagem numérica, tá? Ele é um software gratuito e você consegue instalar no seu computador, tá? Eu até mandei no e-mail para vocês, não sei se vocês receberam. Se vocês receberam, me confirmem aí no comentário, por favor. Uma apostilinha, né? Um material, um PDF, onde você consegue fazer a instalação da ferramenta. Primeiro o download e depois a instalação na sua máquina, tá? Então o software gratuito ali que você consegue instalar sem custo nenhum, tá bom? Para aqueles que não receberam, tá, o material ou não conseguiram fazer o download, vou passar um review geral aqui para vocês dessas etapas para a gente já iniciar, tá? Então, o primeiro passo aqui para você encontrar o software, né, encontrar aqui o arquivo para você fazer o download, você clica nesse botãozinho, né, nesse link, né, que eu mandei aqui no PDF para vocês, tá? Se você não conseguiu acessar esse PDF, dá uma olhada no spam do seu e-mail, na lixeira, né? Dá uma olhada na caixa de entrada para ver se não chegou para você. De qualquer forma, no final eu vou deixar um link também com esse PDF na descrição do vídeo para você fazer o download, tá? Então, entrando aqui nessa página, você vai clicar nesse item aqui, ó, Blue CFD Core 2016-2, né? E o finalzinho exe, que é o executável, tá? Então, quando você clicar nesse link, vai aparecer uma página para você na internet e vai ter aqui esse segundo link para você clicar e já vai ser feito o download automaticamente na sua máquina, tá bom? Baixando aí o software na sua máquina, você vai executar o arquivo que você baixou e vai aparecer essas janelas aqui. Então, a primeira janela, você vai clicar Next, tá? Na segunda janela que vai aparecer, você vai aceitar os termos, né? Assim como todos os softwares aí, não é diferente com o OpenFOAM, tem os termos para você ler e aceitar, tá? Clicando em Next. Depois ele vai pedir um endereço para você salvar a ferramenta na sua máquina, tá? O que eu aconselho você? Existe uma pasta dentro dos computadores, né, com arquivos e programas dentro da pasta C2 pontos. Eu aconselho você salvar o Blue CFD, né, o OpenFOAM, dentro dessa pasta aqui, ó, OpenFOAM. Então você vai lá, coloca C2 pontos, cria uma pasta nova chamada OpenFOAM e salva o programa dentro dessa pasta, tá? Às vezes dá alguma incompatibilidade com o antivírus, se você jogar para a pasta C2 pontos arquivos e programas. Então, para não ter esse problema, já salva aqui fora e aí você já consegue minimizar esses erros, tá bom? Depois clica em Next para dar sequência. Descendo aqui a apostilinha, ele vai perguntar qual tipo de instalação que você quer fazer. Clica em Full Installation, né? Instalação completa, total. Próxima janelinha da instalação, ele vai pedir para você criar um atalho, né? Então você pode criar ou não, tá? Então isso daqui é opcional, pode clicar em Next. E aqui é o ponto principal, né? Um dos pontos principais aí para você fazer a instalação do software. Tem essa janelinha com 5 quadradinhos aqui, onde você deve acionar todos os quadradinhos, tá? Então, o primeiro, né, é criar um ícone no desktop, você ter acesso ao terminal de comando, você ter acesso ao Notepad 2, que é um programinha que a gente vai ver que vai editar os seus arquivos, tá? Então, tudo isso daqui você precisa ticar tudo, né, todas as opções e depois clicar em Next, tá? Se você esquecer de alguma opção aqui, ele vai instalar também, mas durante o processo de modelagem vai dar algum tipo de erro, né? Por exemplo, se você esqueceu o Notepad 2, quando você for abrir um arquivo que a gente vai abrir aqui de edição, né, que a gente chama de dicionário, ele não vai conseguir abrir, não vai conseguir ler, né? Se eu esquecer aqui o MSys Terminal, né, ele não vai conseguir abrir o terminal de comando. Então, selecione todas as opções, depois clique em Next, tá bom? Próxima janelinha,
e a última, né, ele pede aqui para instalar. Então você clica aqui e ele vai instalar na sua máquina a ferramenta, tá bom? Então se vocês conseguiram fazer o download, fazer a instalação, né, eu mandei por e-mail, às vezes o e-mail bloqueia, às vezes o e-mail vai para o spam, né? Então mandem no comentário aí se vocês conseguiram fazer a instalação. De qualquer forma, se vocês não conseguiram, eu vou deixar o link aqui desse material no comentário para vocês acessarem depois, tá bom? Bom, beleza. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai desenvolver esse modelinho aqui, tá? Dessa soleira. E para fazer esse modelinho, a gente vai precisar abrir aquele arquivo que eu também disponibilizei para vocês por e-mail, tá? Vou até abrir na minha pasta aqui, ó. Ele chama live_08_12_20, tá? Dentro desse arquivo que eu mandei para vocês, o que vocês precisam fazer? O download, né, desse arquivo na máquina de vocês, e vocês vão precisar salvar esse arquivo exatamente nessa pasta aqui, ó, tá? Então olha o caminho. C:\OpenFOAM, onde eu instalei a ferramenta, né? BlueCFD, mais uma pasta, onde está os arquivos do programa. E tem uma pasta aqui que chama OffUser, tá? Então se eu subir uma pasta aqui, ó, perceba que eu tenho essas pastas aqui e tem uma que chama OffUser. Dentro do OffUser vai ser o espaço onde você vai salvar todos os modelos que você quer desenvolver, tá? Que você quer processar aqui dentro do OpenFOAM. Então, como eu mandei para vocês já o arquivo 081220, né? Para quem também não conseguiu fazer o download pelo e-mail, vou deixar na descrição desse vídeo também, tá? O link para você acessar e fazer o download desses arquivos aqui. Então você salva esse arquivo dentro da pasta OffUser, tá? E aí você vai descompactar esse arquivo. Um detalhe importante, pessoal, é o seguinte: quando você for descompactar, só tenham certeza do seguinte, tá? Vai aparecer essa pastinha já descompactada. Quando você clicar e abrir essa pasta, já precisa aparecer para vocês a pasta 0 Constant System, tá? E mais esse arquivo alpha.order.orig, tá? Precisa aparecer já direto aqui nessa pasta para vocês. Dependendo do jeito que você descompacta, né, o arquivo, pode ser que você clique aqui nessa pasta e aí quando você abre aqui aparece uma outra pasta live 0812 e depois da outra pasta aparecem os arquivos, tá? Então isso não pode acontecer. Se isso acontecer com você, corta os arquivos de lá e cola aqui, tá? Tem que aparecer direto nessa pasta aqui para vocês para funcionar, senão não vai funcionar. Beleza? O primeiro ponto, pessoal, antes da gente começar aqui a modelagem, é a gente fazer alguns cálculos prévios aqui, para a gente ter uma noção do que a gente vai, trabalhar aqui dentro da ferramenta, tá? Então eu separei aqui algumas imagens para vocês. Eu queria abrir só essa primeira imagem aqui, porque o que acontece? Esse modelo é uma soleira, né, como vocês viram, tá? Essa soleira, num caso real, né, num protótipo na obra, ela vai ter ali uma largura, né? Então, se você olha lá de frente, né, vai ter o vertedor e ela vai ter uma largura de margem até margem, tá? Dentro desse modelo, a gente vai criar aqui essa soleira como se fosse uma fatia dessa largura, tá? A gente não vai fazer toda a largura da soleira, porque para fazer o modelo em 3D e fazer o streaming aqui, vai ficar bastante pesado, tá? Mas aí o processo que você usa para fazer essa fatia, né, eu vou mostrar para vocês a única mudança que você tem que fazer para estender a terceira dimensão, né? Então essa terceira dimensão a gente vai colocar uma distância bem pequenininha, né, só para ter uma fatia desse escoamento, tá? E vai funcionar assim. Imagine que eu tenho uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo, tá? Passando sobre a soleira. Eu tenho uma soleira de 10 metros de largura, tá? E obviamente eu vou ter uma vazão unitária de 3 metros cúbicos por segundo por metro. Então dividindo 30 por 10, tá? O meu comprimento, ali, a minha largura do meu modelo, né, essa fatia que eu vou fazer no modelo numérico, vai ser de 10 centímetros. Então eu sei que a vazão unitária é 3 metros cúbicos por segundo por metro, multiplicando por 0,10, que é a espessura ali do meu modelo numérico, eu vou chegar numa vazão de 0,3 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, essa vazão que eu vou utilizar dentro do meu modelo numérico, tá? Que representa um caso real com uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo
e um comprimento ali, uma largura de soleira de 10, tá? Então, basicamente isso vai ser a nossa premissa aqui inicial, tá bom? Bom, então dentro aqui dessa pasta raiz, nós temos aqui a pasta 0, constant e system, certo? Que são as nossas pastas principais aqui. O que nós vamos fazer, tá? Primeiro eu vou passar um view geral, bem básico aqui para vocês, só para vocês situarem o que é cada pasta, o que tem em cada pasta, tá? Então, por exemplo, na pasta 0, nós temos aqui alguns arquivos que nós chamamos de dicionário, que são arquivos de edição, basicamente, tá? Então tem um dicionário aqui que chama Alpha Water, um que é a letra K, outro NT, outro ômega, outro pressão e outro de U de velocidade ou vazão, tá? Então, o que acontece? Para cada dicionário, você vai ter ali um script, né, que a gente vai abrir, vai ver como funciona, com alguns dados de entrada. Então, por exemplo, aqui nesse dicionário U, é um dicionário onde a gente vai conseguir inserir a vazão de entrada do modelo. Tá? Então, são pequenas fatias aqui de programação, onde você consegue inserir as condições de contorno do seu modelo. Tá? Qual que vai ser a vazão que vai entrar, né? Qual que é a condição das paredes laterais, da base, né? A base é uma base sólida, ou algum pedaço da base vai entrar água, por exemplo, vai infiltrar. Então, tudo isso daqui você acaba alterando aqui nessa pasta 0. Tá? Não quero que vocês entendam aqui 100% desse processo, que é só um pente grosso que eu estou passando por cima. A gente já vai entrar nos dicionários para olhar com mais detalhe, só para que vocês tenham um view geral aqui do que está acontecendo em cada pasta. Na pasta constant, que é a segunda pasta, você vai ter aqui algumas pastas dentro da pasta constant e alguns arquivos soltos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo G, né, que é da gravidade. Então se eu abrir o arquivo G, eu vou ver que na direção Z, né, que seria um Z negativo para baixo, eu vou ter 9,81, que é o valor da gravidade, né? Posso mudar essa gravidade, né? Obviamente não vou mudar, mas você percebe que dentro desses arquivos você consegue alterar várias condições, tá? Tenho também as propriedades de transporte, de turbulência, né? Então consigo alterar também esses dados aqui dentro da pasta constant. E tem essas outras pastas que carregam a minha geometria também, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Na outra pasta eu vou ter aqui a pasta System, e aqui eu tenho vários dicionários, né? Tenho um dicionário para criar a minha malha computacional, tenho um dicionário para determinar o meu tempo de modelagem, tenho um dicionário para criar um nível d'água inicial, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter a soleira, e já vai ter um nível d'água montante já preparado, né? Porque quando começar a rodar o modelo, esse nível d'água já vai se deformar e vai escoar para a direita. Então isso você ganha tempo ali de processamento, tá? Então esses dicionários aqui, que a gente vai entrar em alguns específicos e editar, também abordam essas características do modelo, tá bom? Bom, vamos lá. Então passei para vocês um pente bem grosso aqui, né? Por cima dessas pastas, só para situar vocês de cada pedacinho aqui da pasta, né? E agora a gente vai entrar nos dicionários, propriamente dito, e vai editar aqui os dicionários para construir o modelo, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é você entrar na pasta System. Dentro da pasta System, você vai ter um arquivo que chama BlockMeshDict. Aí você clica com o botão direito no BlockMeshDict, tá? E vai aparecer uma janelinha com opções aqui, como que você pode abrir esse arquivo, tá? Quando você instalou o BlueCFD no seu computador, o OpenFOAM, você instalou, juntamente com a ferramenta, automaticamente também, uma outra ferramenta que chama Notepad 2, que ele vai abrir e editar esses dicionários para a gente. Então eu venho aqui, ó, nessa abinha com opções e clico em Open with Notepad 2. Tá? Se eu clicar duas vezes no arquivo, ele não vai abrir, tá? Então eu preciso fazer esse processo aqui. Bom, pessoal, aqui dentro do BlockMeshDict eu tenho então o meu script de programação para a malha computacional. E como funciona? Se eu pegar da linha 1 até a linha 15, tá? Esse processo inicial aqui ele vai se repetir para quase todos os dicionários. Tá? É só um cabeçalho do dicionário, nada mais do que isso. Então eu tenho aqui a versão, tenho o formato de programação, o dicionário e o objeto, o nome do arquivo, que é o BlockMeshDict. Então é um cabeçalho, tem até o site aqui da OpenFOAM e tudo mais, tá?
Na linha 17, eu tenho aqui Convert to Meters. Então, quando está aqui 1, quer dizer que todas as unidades aqui embaixo, que eu vou colocar, todos os valores, vão estar em metros. Tá? Se eu colocar aqui ponto 1, ele vai dividir todos os meus valores aqui embaixo, né? Vai multiplicar por ponto 1. Tá? Então, isso daqui é um fator de conversão. Então, eu aconselho manter sempre 1, porque aí todas as variáveis que a gente for editar aqui já vai estar em metro, né? Que é mais fácil da gente identificar. Tá bom? Então, aqui, vértice é a primeira parte que nós vamos editar aqui dentro desse dicionário. Então, pessoal, só para que vocês entendam, o dicionário é um script de programação que o programa vai ler, né, um pouco mais para frente aqui na etapa de processamento. Então, já está aqui scriptado, já está montado num modelinho que funciona, já está aqui com todo o sistema de programação montado, né, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, todo esse sisteminha aqui que é um pouco mais chato de você editar já está montado, tá? O que você pode mudar aqui? Todos os valores, né? Então, 0, 10, 39, que eu vou mostrar para vocês o que é. Mas você não pode apagar, por exemplo, esse parênteses aqui, ó, tá? Se eu apagar esse parênteses, vai dar problema lá na frente, tá? Esse parênteses aqui, ó, perceba que ele está fechando com esse. Então, se eu apagar esse daqui, vai dar problema. Então, esse formato de programação tem que se manter, tá? O que você pode mudar são as variáveis aqui dentro, beleza? Bom, então aqui, vértice, primeira parte que a gente vai editar. Eu vou ter aqui os vértices da minha malha computacional, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês, vocês ainda não estão com esse programa aberto, eu só vou abrir para mostrar para vocês aqui numa questão mais didática da coisa, mas mais tarde a gente vai abrir juntos esse programa também, tá? Então eu vou abrir aqui esse programa que chama Paraview, que é um visualizador gráfico, tá, do modelo que a gente vai criar. Então aqui eu já tenho uma malha criada, que eu só quero mostrar para vocês o que é cada vértice dessa malha. Então, por exemplo, vou voltar aqui no meu dicionário. Eu tenho o primeiro vértice aqui, ó, na coordenada x, y, z, né? Então 0, 0 e 0, tá? Se eu venho aqui no meu modelinho e coloco aqui essa esfera branca, essa esfera azul aqui, ela vai seguir essas coordenadas aqui, ó, que eu posso alterar dentro do programa, tá? Então 0, 0 e 0 quer dizer que o meu primeiro vértice é essa pontinha aqui de baixo, ó, tá? É o meu primeiro vértice da malha. Vou para o meu segundo vértice então. 39 em x, 0, 0. 0 em y, 0 em z. Então se eu olhar aqui no meu modelo e for colocar aqui 39 dessa esfera, eu vou ver que ela vai aqui parar lá na outra ponta. Ó. Aplicar, ela veio para cá. Ó. Então, ela andou 39 metros em x, manteve 0 em y, 0 em z. Coloquei um outro vértice da minha malha. Só percebam o seguinte, pessoal. Aqui as coordenadas elas são um pouco diferentes do AutoCAD, por exemplo. Tá? Então o meu x, ó, olha esse desenho aqui embaixo, tá? De eixos, né? O meu x está para a direita, né? O meu z ele não é a terceira dimensão, ele é a altura do meu modelo. E o meu y sim é a profundidade, tá? No AutoCAD o y é para cima e o z é a profundidade. Então aqui é um pouco alterado, tá bom? Então aqui coloquei o meu segundo vértice, que é essa ponta aqui, 39, 0 e 0. O meu terceiro vértice, 39, 1 e 0. Então se eu olhar aqui no modelo, 39, 1 e 0 e aplicar, ele vem para cá. Ó. Ele andou 1 metro na profundidade y, porque eu tenho 1 metro aqui em y. Tá? Manteve o x, andou 1 metro em y e o z também não subiu, né? Então ele continua aqui na base. Coloquei mais um vértice. Próximo vértice, 0, 1 e 0. Então se eu mudar aqui, colocar 0, 1 e 0, perceba que ele volta lá para a parte inicial, porém com 1 metro de y aqui para trás. Tá? Então criei aqui os vértices da base aqui do meu modelo. Tá? Seguindo aqui o script, vou ter na linha 25, 0, 0 e 10. Que vértice que eu vou fazer agora? Vamos ver. 0, 0 e 10. Agora ele vai para cima, né? Ou seja, 0 em x, 0 em y, não andou na profundidade, não andou aqui em x, só que subiu 10 metros. Então aqui é mais um vértice aqui em cima, mais um limite da minha malha. Tá? Outro vértice, pessoal, 39, 0 e 10. Então, vou colocar aqui 39, 0 e 10. Ele foi lá para a outra ponta, tá? Andou 39x, 0 em y, 10 de altura em z. Outro vértice aqui, pessoal, 39, 1 e 10. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai andar 1 metro em y, né? Vai vir para cá.
Então, vou colocar aqui, ó, 39, 1 e 10, mais um vértice, que é essa pontinha. E para finalizar, vou ter o último vértice, que é o 0, 1 e 10. Então, eu venho para cá, vou colocar 0, 1 e 10, aplicar, venho para essa outra esfera aqui, esse outro ponto. Então, dessa forma, pessoal, eu criei aqui os vértices da minha modelagem, tá? Então, estou criando aqui esse bloco aqui, que vai ser inicialmente a minha malha computacional, tá? Então, meu modelo vai ser inserido aqui dentro. Então, nessa etapa inicial, estou criando só aqui os limites dessa malha através dos vértices, tá? Um detalhe importante, quando eu coloco duas barras, né, e escrevo qualquer coisa aqui na frente, né, posso colocar qualquer coisa aqui na frente, o programa não vai se confundir com essa escrita, tá, pessoal? Porque depois que eu coloco duas barras, o software entende que após as duas barras, o que você vai colocar conta como comentário, e não como um dado de entrada para o programa rodar ou processar alguma coisa. Então, sempre quando eu quero escrever alguma coisa aqui, ó, por exemplo, eu quero lembrar que essa primeira linha 21 é do primeiro vértice, né? Então, posso colocar aqui, primeiro vértice, tá? Só um texto aqui de um lembrete, né? E ele não vai usar aqui os caracteres para calcular nada, tá? É só um lembrete. Então, se você quiser colocar esses lembretes, ó, duas barras, escreve na frente, tá bom? Pode escrever o que você quiser na frente, que ele não vai considerar como dado de entrada para o programa, tá? Beleza. Então, vem aqui na linha 31, que é a linha de blocos, e aí eu vou ter aqui, ó, 0 até 7, tá? Porque eu tenho aqui de 0 até 7 vértices, tá? Então, seguindo aqui a mesma ordem. Esse é o ponto principal. Aqui eu tenho 390, 1 e 100. O que é isso, pessoal? É a divisão que vai ter na minha malha, tá? Então, imagine assim, em X andou 39 metros, tá? Quantas células que eu vou ter ali em X, né? Porque ele vai pegar esse meu modelo, dividir em pequenas células, né? Que são os volumes de controle, e depois fazer o processamento integrando as equações em cada célula, né? Na interface de uma célula com a célula vizinha, né? Então ele vai fazer todo esse processamento aí matemático. Então ele precisa dividir o meu modelo em pequenas células, pequenos volumes de controle. E nesse caso aqui, eu tenho 390 divisões em X, tá? Uma divisão em Y e 100 divisões em Z, beleza? Então, o que acontece? Em X ele tem 39 metros, mas ele tem 390 divisões, tá? Então, se você pegar ali toda a distância em X, você vai ter ali pequenas células em X. Deixa eu mostrar para vocês aqui também, ó. Só vou mudar a visualização, tá? Deixa eu mudar aqui para cima, no modelinho. E vou mostrar para vocês o tamanho das células. Então aqui, ó, perceba que ele tem várias células pequenininhas, que são os volumes de controle, tá? Se eu pego aqui essa distância da célula em X, tá? Ele vai ter a mesma distância desde o começo até o final. Então ele tem 39 metros em X, tá? E ele tem 390 subdivisões em X, tá? Em Y, eu só tenho uma divisão. Então, se eu olhar aqui em Y, perceba que eu só tenho uma célula realmente, ó. Tá? Uma célula esticada aqui, ó. Só tenho uma célula, que eu não estou fazendo ele 3D, né, com toda a largura do modelo, né? Estou considerando ele como se fosse 2D, né? Mas eu tenho que colocar essa terceira dimensão. Então, por isso que eu estou criando só uma célula para não pesar muito aqui no vídeo para vocês, tá? Se eu quiser fazer um modelo considerando a terceira dimensão completa, aí eu posso mudar aqui os valores do vértice de 1, né, e colocar lá os 10 metros, por exemplo, tá? Que seria a largura. E eu posso também colocar aqui mais células nessa divisão aqui em Y, tá? Então aqui eu só tenho uma divisão. Então beleza, pessoal. Então eu tenho a divisão aqui das minhas células nas três direções, X, Y e Z, tá? E tem esse Simple Grading aqui. O que é o Simple Grading? Tá? 1, 1 e 1. Então aqui a escala dessas células é igual, tá? Se eu pegar aqui no meu modelo, ó, ela começa com uma dimensão, tá? Pode ver que ela tem uma dimensão aqui, e lá para baixo ó, ela vai ter a mesma dimensão, né? Então se eu pegar aqui o começo e o final dela, ela sempre tem na linha X aqui, Y e Z, a mesma dimensão, é um quadradinho igual para todo o modelo. Se eu coloco aqui, por exemplo, 10, né, em X, quer dizer que ela vai começar 10 vezes menor aqui o tamanho dela, e ela vai aumentando gradativamente o tamanho até chegar na extremidade X com o tamanho real dela. Tá? Então eu vou criar uma escala, né? Mais refinado e vai ficando menos refinado lá na frente. Tá?
Então aqui no caso eu vou manter tudo 1 para ficar uniforme aqui o tamanho das células, tá? Beleza, agora eu venho aqui para criar a superfície, eu tenho várias linhas de comando aqui, ó. Então o que acontece? Lembra o seguinte, tá pessoal? Esses parênteses aqui, ponto e vírgula, chave, colchete, não apaguem, tá? Qualquer modelo que vocês forem criar, venham aqui, editam os valores. Quero criar um modelo 3D, ou mais alto, mais largo. Pode editar o valor à vontade, tá? Só não edite aqui, ó, esses caracteres aqui que fecham aqui em vermelho, tá vendo? Que ele é da programação. Então eu vou ter várias faces no meu modelo. Vou ter o inlet, a face inlet. O que é a face inlet? É a entrada de água. Tá? Então vai entrar água aqui, ó, por exemplo. Deixa eu rotacionar ele aqui, ó. Aqui vai ser a entrada de água. Aqui que vai entrar a minha vazão. Esse aqui é o inlet, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui, congelo todas as faces e deixo só um inlet para aparecer, perceba que essa face aqui vai ser o inlet, tá? Então, nessa face de entrada de água, o que eu preciso configurar? Quais vão ser os vértices, né, que montam essa minha face, tá? Porque eu tenho um vértice aqui, tenho um aqui, tenho um aqui, tenho um aqui, mas eu tenho do outro lado também. Então o programa não sabe quais são os vértices que vão montar a minha face inlet, tá? Para eu dizer para o programa, eu preciso colocar a numeração aqui dos vértices. Então perceba aqui, ó, o vértice 0, 4, 7 e 3. Esses 4 vértices vão montar a minha face inlet. Qual que é o vértice 0? É esse aqui, né? O 0, então é 0, 0, 0. Então se eu pegar aqui a minha esfera e mudar aqui a coordenada para 0, 0, 0, eu vou ter aquela minha primeira coordenada, meu primeiro vértice ali embaixo, tá? Então essa aqui monta uma parte do meu inlet. Pego o segundo vértice que é o 4. O vértice 4 é esse aqui, ó, tá? 4 é esse daqui. 0, 0 e 10, que é a coordenada do vértice 4. Então vou colocar aqui 10. É esse vértice de cima. Qual que é o outro vértice? É o 7. O vértice 7 é esse daqui, que tem a coordenada 0, 1 e 10. Então, se eu jogar aqui 0, 1 e 10 e aplicar, vai ser esse daqui. E por fim, né, pessoal, vai ser esse último vértice aqui, que é o vértice número 3, que ele tem a coordenada 0, 1 e 0. Então, se eu colocar aqui 0, 1 e 0, ele vai jogar a esfera aqui para o vértice 3, beleza? Então, eu tenho aqui esses pontos aqui que formam a minha face inlet, tá? Qual que é um ponto importante também, pessoal? Essa face inlet, ela precisa seguir aqui uma sequência de vértices, tá? Então perceba que eu comecei com o vértice aqui, vim para esse, vim para esse, vim para esse, né? Por quê? É aquele critério, não sei se você se recorda do tempo aí de faculdade, da mão direita, né? Então se você pega a sua mão direita, faz aqui um joinha com a mão direita, né? E rotaciona ela sentido anti-horário, o polegar tem que ficar para fora dessa face, né? Então imagine que eu estou com a mão direita aqui, ó. Se eu rotacionar desde o vértice 0, depois o de cima, o da esquerda e o de baixo, vai fazer isso aqui, né? A rotação. E meu polegar está para fora da face inlet, tá? Então, sempre quando você for criar as faces, tem que seguir a ordem dos vértices por esse critério da mão direita. Então, a normal tem que ficar para fora, tá? Então, isso que acontece é um detalhe adicional para vocês aqui. Então aqui já está criado a minha face inlet, tá? Ela tem aqui, ó, na linha 44, um tipo PET, tá? Um tipo PET você consegue configurar a entrada de água, a entrada de ar, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho um inlet tipo PET e aqui eu tenho os vértices que vão criar a minha face inlet, tá bom? Depois eu tenho aqui embaixo a minha face outlet. Qual que vai ser a minha face outlet? Se eu for ligar a minha face outlet aqui, na visualização, vocês vão perceber que é a minha face de saída, né? Então, o inlet vai entrar água, o outlet vai ser por onde a água vai sair. Então, perceba aqui, ó, inlet, e aqui eu tenho o outlet. Esse outlet, ele também tem 4 vértices, né? Tem um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, eu preciso lançar quais são os vértices que vão formar a minha face outlet. Então, vão ser os vértices 1, 2, 6 e 5. Ah, mas quais são as coordenadas desses vértices? Só olhar aqui em cima, ó. Vértice 1 vai ser 39, 0 e 0. Né? Então vai ser essa pontinha aqui de baixo, aqui, ó. Tá? Andou 39 em x, 0 em y, 0 em z. Qual que vai ser o meu outro vértice? 2. Qual é a coordenada do vértice 2? Vai ser 39, 1 e 0. Então vai ser esse vérticezinho aqui, ó. Tá?
andou 1 metro aqui em x. Então, esse daqui. Depois, qual que é o outro vértice? 6. O vértice 6 tem as coordenadas 39, 1 e 10. Então, ele continua aqui no 39, no 1, só que 10 metros. Então, aqui para cima, né, andou em z 10 metros aqui em cima. E, por fim, o último vértice vai ser o número 5. Qual que é a coordenada do vértice número 5? 39, 0 e 10. Então, aqui 39 em x, 0 em y, porém 10 em z aqui em cima. Então, aqui eu formei também os meus vértices aqui da minha face outlet, também pelo critério da mão direita, tá? Então, pessoal, perceba que o outlet e o inlet, eles têm a mesma propriedade aqui de contorno, que é o tipo PET, né, que eu posso depois inserir uma entrada, saída de vazão, de ar e tudo mais, tá? Depois eu tenho aqui uma face que se chama paredes. O que é a face paredes, tá, pessoal? Face paredes até é contraintuitivo aqui, mas é a base do meu modelo, tá? Não são as paredes laterais, é a base do meu modelo. Então, a base do meu modelo, ela não vai entrar água ou sair água, vai ser uma base sólida, correto? Então, aqui o tipo dela não é mais tipo PET, vai ser um tipo wall, onde eu consigo, por exemplo, lá na frente ligar uma rugosidade ou considerar uma parede lisa. Então, eu preciso considerar ali o tipo wall para depois ter acesso a essa configuração. E o tipo PET, né, para entrada e saída, aqui no caso, inlet e outlet. E tenho também aqui os vértices que formam a parede, né, que seria a minha base, né, do meu modelo, tá? Vértice 0, 3, 2 e 1. Quais são as coordenadas? Só olhar aqui em cima, tá? Não vou ficar repetindo, tá, pessoal, para não ficar muito maçante aqui, mas o processo é o mesmo, tá? Então, olho aqui os meus vértices, quais são que estão formando aqui o meu contorno, e vejo também aqui as minhas coordenadas de cada vértice. Eu vou entender ali no meu modelo que o parede, né, que é a minha base aqui, vai ser configurado por esses vértices, tá? Então, tenho aqui a minha base também, que se chama paredes, que é contra-intuitivo, né? Beleza. Próxima configuração, atmosfera. Seria o teto do meu modelo, tá? E aqui perceba que o meu teto ele não vai ser fechado, não tá tipo wall, né? Tá tipo PET também. Por quê? Imagina que eu tenho a soleira e aí tem a queda d'água, espirra água para cima, né? Como o teto está aqui, a atmosfera tipo PET, essa vazão, esse volume de água, ele pode sair pelo teto, né? Como se tivesse um teto aberto mesmo. Se eu tivesse tipo wall, ele ia bater no teto e ia cair de novo para dentro do modelo. Tá? Então, coloquei aqui tipo PET porque eu tenho a superfície livre, né? A superfície aberta. Tá? E tenho aqui também os meus vértices. Depois eu tenho a face front e eu tenho a face back. O que seria front e back? Né? Seriam as duas faces aqui. Então eu vou ligar elas aqui para vocês verem, ó, front e back, e vou tirar as outras só para vocês visualizarem. Então eu tenho aqui o front, que é essa face, e tenho o back, que é essa face. Então, imagine que nessa vista aqui, ó, tá? Eu tenho 1 metro aqui, ó, de largura, né? Que seria essa fatia de 1 metro do meu escoamento. Mas a minha soleira ela tem 10 metros de largura. Então eu estou pegando uma fatia de 1 metro só, que depois eu vou diminuir mais ainda, tá? Então, é como se tivesse essa parede front e back invisível dentro do escoamento, né? Ela está dividindo só uma fatia de 1 metro, mas ela não tem nenhuma interação, porque do lado direito seria água e do lado esquerdo também seria água, né? Então não tem interação nas laterais, né? Como se fosse uma parede invisível mesmo. Por isso que aqui dentro do modelo ela está como empty, tá? Tipo empty, ou seja, não vai sair água, né? Não vai entrar água, não vai ter rugosidade, é como se ela não existisse, como se fosse vazia mesmo, né? Só uma separação ali geométrica. Então essa configuração empty traz isso para a gente, tá? Uma limitação aqui nessa terceira dimensão para pegar uma fatia do escoamento, tá bom? Então por isso que aqui está front, tipo empty, e back também, tipo empty, e aqui eu tenho os vértices que formam essas duas faces, tanto front quanto back, beleza? Então, pessoal, a única alteração que vocês vão ter que fazer no dicionário de vocês é que aqui está 7, aqui está 7, aqui está 7 e aqui está 7, tá? Vocês vão mudar para 10, porque o meu modelo precisa ter 10 metros de altura, porque senão a água vai ficar limitada pelo teto, tá? Então, se ficar 7 aqui, vai ficar a água passando bem no limite da atmosfera. Então, dá uma folguinha, vamos colocar 10 metros, né? Para ter essa folguinha no modelo. E, obviamente, o 70 aqui que estava no dicionário de vocês vão mudar para 100, né? Então, aqui tinha 7, aqui 70, agora vai ter 10, aqui vai ter 100, tá? Então, eu vou ter 100 divisões aqui em Z, na altura do meu modelo, beleza?
Bom, então vou salvar isso daqui, esse dicionário, vou fechar ele e vou para um segundo dicionário que se chama Controldict, tá? Vou abrir ele aqui, Controldict. Enquanto vai abrindo aqui, deixa eu só abrir um arquivo. Então, pessoal, o meu tá meio pesado aqui o computador, que eu estou fazendo o streaming, né? E acaba pesando um pouco a máquina, né? De vocês é para abrir mais rápido aí do que o meu, tá? Deixa eu só abrir aqui esse arquivo. Então o processo é o mesmo, né? Clica com o botão direito e vai em Open with Notepad 2, tá bom? Bom, vai abrir então esse arquivo aqui para vocês. Então perceba que da linha 16 para cima é o cabeçalho inicial, né, do dicionário, não tem muito segredo. Aqui embaixo eu vou ter aplicação Interphone. O que acontece, pessoal? Dentro do OpenPhone você tem vários tipos de solvers, tá? Solucionadores. E esse Interphone, ele é um solver que resolve problema multifásico, tá? De fluido incompressível. Então, no nosso caso, vai ser uma soleira, né? Vai ter a queda d'água, então tem o escoamento de água, tem a presença do ar, então ele é um multifásico e é incompressível, né? Que o fluido é água, tá? Então, esse Interphone, ele serve para a gente. Se eu fosse, por exemplo, trabalhar com um fluido compressível, com escoamento de ar ou alguma coisa relacionada a gás, ou algum modelo termodinâmico, então você tem outros solucionadores, outros solvers para você escolher. Nesse caso aqui, o Interphone, para nós, ele vai resolver, tá? Eu tenho aqui então, pessoal, algumas linhas de comando, né? Então vamos lá. Primeira linha aqui é Start From, tá? Eu aconselho vocês também deixarem aí de vocês Latest Time. Por quê? Imagine que eu comecei a rodar um modelo, né? Pode ser que ele demore 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 dias, 7 dias, depende do refinamento da malha e tudo mais, né? E aí ao longo desse processamento acabou a energia, seu computador desligou, deu alguma pane no computador. Então para você não começar a rodar um modelo de novo do zero, né? Se eu deixar essa configuração Latest Time, toda vez que der esse problema e eu for rodar de novo, imagine que o modelo vai da etapa 0 até a 100. E ele rodou até a etapa 57. Deu uma pane no computador. Quando eu rodar de novo, ele começa da etapa 57 em diante, não vai voltar da etapa 0. Então essa configuração Latest Time vai te ajudar nessa questão, tá? Start Time vai começar do tempo 0, né? Então qual que é o tempo de início? Tempo 0. Então sempre quando eu for rodar um modelo a primeira vez, vai começar do tempo 0. Se eu comecei a rodar o tempo 0, foi até a etapa 57, deu um pane no computador e for abrir o modelo para rodar de novo, né? Começar a rodar de novo, aí ele começa a rodar do Latest Time, tá? Então tem essa diferença aqui do Start From e Start Time. Stop At vai parar quando? No End Time. Né? E qual que é o End Time? Aqui eu coloquei 98 segundos. Ah, mas quantos segundos eu tenho que colocar no meu modelo? Você não vai saber inicialmente, né, a duração necessária. Então, por exemplo, fiz um modelo, vai ter a queda ali numa bacia de dissipação, né, que vai formar um ressalto hidráulico, e eu vi que quando começou a formar o ressalto, acabou o tempo do modelo. Então quer dizer que você tem que estender esse tempo, né? Então você vai ter que dar um pontapé inicial nesse tempo, verificar o resultado e readequar, calibrar o seu modelo. Ah, imagine que eu coloquei lá um tempo de 100 segundos e teve o ressalto na etapa 30 e dos 30 até o 100 ficou igual, né? O escoamento não teve variação. Então você pode reduzir de 100 segundos para uns 40 segundos, né? Então vai depender aqui de cada modelo, tá? Então eu coloquei 98, pode ser 100, né? Não tem problema, a gente vai olhar isso daqui depois no resultado. Agora, o ΔT vai ser aqui o passo no tempo aqui, né? Que a gente vai ter que ajustar, tá? Como que eu vou calcular esse meu ΔT? Então eu vou abrir aqui para vocês, ó, esse time step, né? O que acontece, pessoal? Eu tenho essa equação aqui, que é o meu número de Courant, né? Que ele normalmente não excede 1, né? Porque ele vai ajudar na convergência numérica ali do seu processamento. Então, no máximo, ele vai ser igual a 1, tá? Se você quiser refinar ainda mais o seu modelo, você pode colocar meio, 0,8, né? Onde você vai espremer ainda mais ali a convergência, tá? Então, eu coloquei aqui como meio, tá? O meu Courant. Velocidade, né? 10,2 metros por segundo. Vai ser a maior velocidade que você vai ter ao longo de todo o seu modelo. E já vou te explicar como eu cheguei nela, tá? E eu tenho o meu ΔT,
tá? Que vai ser exatamente esse end time, esse ΔT que eu estou calculando aqui para eu colocar no dicionário. Tudo isso dividido pelo ΔX, que é o tamanho ali da minha malha, tá? Então tá como ponto 10, que são as minhas pequenas células ao longo do modelo, tá? Então o que acontece? Aqui o meu ΔX eu tenho, né? O meu ΔT eu quero calcular para colocar no dicionário. O meu curran não vai passar de 1, posso ser mais restritivo aqui, colocar meio, né? O que eu preciso calcular então para executar essa equação é a minha velocidade. Como que eu vou calcular a velocidade se eu nem rodei o meu modelo, né? O que você pode fazer é utilizar a bibliografia, né? Então toda a modelagem você vai precisar estudar a bibliografia do modelo que você vai executar, né? Porque você não pode entrar com dados e sair com dados e achar que está tudo perfeito, tudo correto, né? Você vai ter que fazer muitos ajustes, calibrações e tudo mais. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui para vocês o exemplo aqui da vazão, por exemplo. Eu comentei com vocês que a vazão que a gente vai usar é de 30, né? Então dividido pela largura de 10, né? E pela minha vazão aqui unitária, né? Seria de 3, correto? Então o que acontece, pessoal? Aqui eu vou ter a minha vazão no modelo 0,3 metros cúbicos por segundo. Para eu calcular a minha lâmina crítica aqui, eu vou ter que usar essa equação aqui, ó, tá? Então, de lâmina crítica, né, para uma seção retangular. Então, eu vou ter aqui a minha vazão unitária, né, ao quadrado, dividido pela gravidade, elevado a 1/3. Essa equação vai me resultar aqui no valor de 0,97. Então, a minha lâmina crítica, teoricamente, seria próxima a 1 metro para esse modelo, né, 97 centímetros, tá? Bom, calculei então essa minha lâmina crítica do modelo. O que eu vou fazer? Vou abrir uma outra imagem aqui para vocês, pegando aqui a velocidade. Então o que acontece? Aqui eu tenho algumas equações para calcular a velocidade final aqui da minha escadaria, né, de jusante no meu modelo, tá? Essas equações eu tirei do artigo do Yasuda e Otsu, tá? Que eles publicaram na SCE, tá? Eles fizeram estudos de escada dissipadora em modelo físico e aí eles colocaram aqui vários equacionamentos relacionados aos resultados que eles obtiveram para escada dissipadora. Então, revisei a bibliografia, tirei de lá essas equações para depois comparar com o meu modelo, calibrar o meu modelo. Então, o primeiro ponto que eles pedem é que você calcule aqui o fator de atrito máximo, né, que pode ocorrer ao longo da sua escada. E aí você tem essa equação gigante aqui. Mas a única variável que você vai inserir vai ser o seu θ, que é a inclinação da sua escada, tá? Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar o lapisinho aqui, esse θ aqui, ó, que eu estou circulando, vai ser o quê? 45 graus, porque o dente da minha escada, se a gente for ver aqui, ó, ele vai ter 1 metro por 1 metro, tá? Então essa minha inclinação aqui da escada é 45 graus. Então eu vou colocar aqui o meu θ como, deixa eu voltar aqui, 45 graus e vou utilizar essa equação. Vou chegar no valor de 0,15, tá? Beleza. Agora eu vou calcular o fator de atrito que vai ocorrer na escada. Aqui é o fator de atrito máximo e aqui é o fator de atrito que vai ocorrer. Quando a minha escada aqui, né, tem essa relação de S sobre Y crítico, o que seria o S? Né, pegando aqui de novo. O S vai ser a altura do meu patamar, que é 1 metro. Tá? Dividido pelo Y crítico, que é 0,97, né, ele vai ficar aqui nessa relação, ó, tá? Maior do que meio. Tá? Então, para isso, eu tenho aqui o meu F, que é igual ao meu F máximo. Então, eu vou ter um valor aqui de atrito de 0,15. Tá? Bom, então aqui, pessoal, percebam que eu estou utilizando a bibliografia para chegar numa velocidade, né, que depois eu vou utilizar ali no dicionário. Então, eu calculei o meu fator de atrito máximo para a escada de 19 até 55 graus. A minha tem 45, então está dentro, né? Calculei o meu fator de atrito, né, que está dando aqui 0,15, que é igual ao máximo. Agora eu vou calcular a profundidade final. Tenho essa equação também do paper lá do Otsu e Yasuda. Então eu vou ter a variável f, que eu já calculei. Vou ter a variável θ, que eu acabei de calcular, que eu acabei de explicar para vocês aqui, que é 1 para 1, né? Então 45 graus, tá? O meu patamar. Vou ter aqui agora também a minha lâmina crítica, que eu já calculei. Joguei aqui na equação, cheguei numa lâmina final de 0,29 metros, tá? 29 centímetros. E com isso vou calcular então a velocidade
máxima aqui na base da escada, que vai ser a minha vazão dividido pela base da escada, né, vezes a lâmina crítica que eu acabei, quer dizer, a lâmina máxima aqui, né, a velocidade máxima final, tem essa lâmina. Então, estou colocando ela na equação e vou chegar numa velocidade aqui, que seria a maior velocidade aqui na escada, de 10,25 metros por segundo. Tá? Então, preciso fazer esse processo aqui para eu saber qual que é a velocidade que eu vou utilizar nessa equação aqui, ó, tá? Current. Então, lembrando, aqui eu vou ter a minha célula, que é ponto 10, o current vai ser no máximo 1, vou adotar meio, e essa velocidade vai ser 10,2581, tá? Acabei de mostrar para vocês. Calculando, então, essa equação, eu chego num ΔT igual a 0,00487 segundos, tá? Então, no meu dicionário aqui, vou mudar aqui o meu ΔT, tá? 0,0487 segundos. Calculei o meu ΔT. Beleza, pessoal? Então, é um processo aí que a gente tem que fazer para conseguir inserir aqui esse valor. Então, beleza. Agora eu vou ter uma outra linha aqui que se chama Write Control, tá? O que acontece? A linha de comando dele está Adjust Able Runtime. Então, o meu programa, né, o OpenFOAM, ele vai salvar os resultados dentro da minha pasta, né? E para ele salvar esses resultados, ele vai salvar de 0,25 em 0,25 segundos. Então vai aparecer a pasta 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25 e assim vai. E aí dentro de cada pasta eu vou ter os resultados daquela etapa de tempo, tá? Então o write interval vai ser um intervalo aqui que ele vai colar os resultados na minha pasta. E ele pode aqui, ó, ajustar esse tempo, tá? Para que caia sempre o resultado nessa etapa de 0,25, 0,25. Então, quando eu coloco esse comando aqui, né, essa programaçãozinha, ele pode ajustar a etapa de resultado para 0,25. Tá? Então, se der uns quebradinhos, ele vai ajustar para 0,25 e vai colar os resultados só a cada 0,25 na minha pasta. Tá? A gente vai ver mais para frente isso, quando a gente for processar e começar a aparecer as pastas ali de resultado dentro da minha pasta raiz. Tá? Bom, purge write. Se você coloca, por exemplo, 2 nesse purge write, quer dizer que ele vai colar lá 10 resultados, né? Do resultado 0 até o resultado 10. Quando eu coloco o purge write 2, ele vai aparecer só na minha pasta o resultado 10 e o 9, só os dois últimos, tá? Ah, mas e o do 0 até o 8? Ele vai apagar. Tá? Então, o que eu aconselho? Deixa purge write 0 para ele mostrar na sua pasta todos os resultados, sem apagar nenhum. Tá? Se eu coloco 5, ele deixa os 5 últimos resultados. Tá? Então, eu vou deixar 0 para ele aparecer todos os resultados. Beleza? Write format é o formato da programação, isso aqui eu não vou alterar. Tá? Write precision, então aqui eu tenho precisão de 6, né? Depois da vírgula. Write compression, uncompressed. Ou seja, os resultados, quando eles forem colados na minha pasta lá automaticamente, né? Eles vão estar descomprimidos, né? Vão estar pasta por pasta. Eu posso entrar em cada pasta e ver o resultado. Quando que eu vou usar aqui compressed, ou seja, comprimido, né? Quando eu tiver uma malha muito grande, né? Porque aí pode ficar muito pesado essa colagem aí de resultados na minha pasta, então eu posso acabar consolidando, né, todos os resultados num arquivo único, né, comprimido. Então, quando eu estiver trabalhando com uma malha muito grande, uma área costeira, por exemplo, uma praia de 1 km, aí é melhor até você comprimir. Nesse caso, é uma malha pequena, não tem necessidade. Tá? Então, time format general, né, padrão, em segundos aqui, precisão de 6 também. Tá? E eu vou ter agora esse comandinho aqui, essa linha, que é runtime modifiable, né? Que é essa linha 46. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu deixo ligado essa opção, ele vai fazer o seguinte: imagina que eu estou processando o modelo, né? Ele já está calculando a queda de água, a velocidade e tudo mais, e eu deixo ligado. Tá? Se eu entrar no dicionário e alterar a vazão, tá? A próxima etapa do processamento, que ele está indo etapa por etapa, quando eu salvei o dicionário, a próxima etapa ele já vai considerar essa nova vazão. Entendeu? Então eu configurei lá a minha vazão, que a gente vai ver de 0,3 metros cúbicos por segundo. Ok. E comecei a calcular. Então está calculando etapa por etapa com essa vazão. Né? Chegou na etapa 10, eu mudei a vazão para 0,4 no meio do caminho.
Então, da 10 para 11, ele já vai calcular com a vazão alterada. Tá? Então, você consegue mudar as informações ao longo do processamento. Tá? Então, não preciso parar o programa, mudar e aí depois voltar a rodar, né? A processar. Posso mudar no meio do caminho. Tá? Depois eu tenho a Just Time Step, tá? Também está yes. Então o que acontece? Eu tenho aqui o meu ΔT que a gente calculou, correto? 0.00487. Só que, pessoal, o programa ele pode ser que ele utilize esse passo de tempo e ele não consiga convergir o sistema numérico. Tá? Então ele vai ali procurar convergir esse sistema numérico, né, dentro dos limites dele. Se ele usou essa etapa de tempo e não convergiu, né, e se você deixa aqui a Just Time Step No, quer dizer que ele não convergiu com essa etapa, então já vai parar. Não deu certo, ele já para. Tá? Agora, se eu deixo Yes, né, e ele não convergiu com o seu ΔT, ele pode mudar o seu ΔT no meio do caminho para buscar um ΔT menor, por exemplo, né, e até buscar convergir o seu modelo. Tá? Então, digamos que com o seu ΔT ele não convergiu, então ele busca um ΔT menor, tenta convergir. Não conseguiu, busca um outro menor, tenta convergir. Até ele convergir no limite dele e seguir com o processo, com o processamento. Tá? Então, eu sempre aconselho deixar yes, porque às vezes esse ΔT não vai ser suficiente para alguma etapa, algum pedaço do modelo, alguma etapa de tempo no modelo que aconteceu algo muito brusco, né? Teve uma queda de água, teve um jato de água, então pode ser que ele utilize um ΔT mais refinadinho ali para conseguir convergir, tá? Então o seu ΔT inicial aqui é um parâmetro inicial que ele pode alterar se for necessário, tá? Bom, aqui eu tenho max Curran e max alpha Curran. Max Curran é o máximo Curran que você vai utilizar, que no caso vai ser 1, tá? Que eu estou utilizando meio para ser mais refinado, mas não pode passar de 1. E o max alpha Curran é o Curran na etapa de tempo, tá? Também estou colocando meio aqui, essa configuração padrão. Max ΔT é o máximo ΔT que ele vai usar. Então aqui o meu ΔT é 0.00487 e o máximo que ele pode usar é 1, tá? Se alguma etapa ele também quiser diminuir o ΔT para ir mais rápido, né? Ele não pode extrapolar esse 1 aqui, que é o meu limite. Nunca vai chegar, mas você acaba tendo que configurar aqui também um valor, tá? Então esse aqui é o dicionário Control Dict. Perceba que ele dá aqui as diretrizes para o seu modelo na questão de tempo, na questão de etapa de tempo e tudo mais, tá? Então vou salvar ele aqui e vou fechar. Bom, pessoal, qual dicionário que eu vou abrir aqui agora? Vou abrir para vocês, só para vocês verem antes de abrir o dicionário, o meu STL, tá? Então aqui dentro do meu modelinho, da minha visualização, eu vou abrir aqui a pasta, não se preocupem com essa etapa aqui, depois a gente vai fazer junto, tá? Então, Constant Tree Surface Done. Vou abrir ele aqui. E vou ligar o olhinho aqui, então vai aparecer a minha geometria. Essa geometria aqui, pessoal, eu criei no AutoCAD, tá? E ela já está aí com vocês também na pasta Tree Surface, dentro da pasta Constant, né? Então, aqui o que acontece? Eu criei a minha malha inicial e eu tenho essa geometria aqui, né? Só que a minha malha ainda está inteiriça, né? Uma malha retangular, né? Não está contornando a minha soleira nada, só estou vendo o meu STL aqui que eu criei. Então o que eu vou ter que fazer lá na frente? Criar uma outra malha que vai cortar aqui, ó, o contorno do meu STL, tá? Então eu preciso criar essa malha aqui para que a água acesse aqui, encontre uma barreira, suba para cá e venha verter nos degraus. Do jeito que está, ó, a água ela passaria direto, porque não tem nada na frente, só tem um STL que ainda não virou malha computacional. Tá? Então o STL vai nos ajudar, sim, a criar essa malha computacional, beleza? Bom, vou vir aqui agora, pessoal, nesse dicionário aqui que chama Extrude Mesh, tá? Dict. Então eu vou abrir com o botão direito, Notepad 2, tá? Open with Notepad 2 e vai abrir aqui o dicionário para mim. Esse dicionário, pessoal, ele vai ser responsável, né, por nos auxiliar na criação dessa nova malha que contorna aqui a nossa barragem, né, a nossa soleira. Então o que ele vai fazer? Depois que eu cortar a minha malha aqui, ó, né, no contorno aqui no meu STL, ele vai pegar essa face que eu cortei, imagine que só o meu front aqui, tá? E ele vai estender essa face cortada na direção Y, né, então na profundidade, por uma largura que eu posso especificar. Então ele vai extrudar essa face, tá? Para quem conhece o AutoCAD, tem o comando extrude, né? Você cria uma superfície,
plana, né? E aí você extruda ela para a terceira dimensão. Então é a mesma coisa. Vou criar aqui primeiro a minha malha cortada, né, nos dentes, no contorno certinho. Então vai ter essa malha, esse plano, né? O front. Aí eu posso estender esse front para uma dimensão que eu vou colocar 0,10, né, metros. Então perceba o seguinte, ó, aqui ele pega a face front, né, ele vai estender ela, vai extrudar no sentido da face back, né, então pega o front, estende no sentido da face back, tá? É uma extrusão linear normal, né, então não vai ter nenhuma mudança no meio do caminho, vai ser linear normal, só vai extrudar na terceira dimensão. Só vai ter um layer nessa dimensão, só vai ter uma célula em Y, porque eu não estou fazendo ele 3D, né? Não vai ter nenhuma expansão, ou seja, uma taxa de expansão, não vai começar com um tamanho e vai ficando maior, não, ele vai ter uma medida única ali, tá? Então E1 vai ser uma medida única nessa extrusão. E a espessura aqui está 0,05, vou colocar 0,1, tá? Deixa eu só mudar aqui. 0,1, tá? Então o que acontece, pessoal? Ele vai ficar um modelinho que ele vai pegar a face, né, de front, e extrudar para back com 10 centímetros, né, de espessura. Então vai ficar com uma fatia ali de escoamento de 10 centímetros, tá? Então eu vou salvar ela aqui, tá? Então isso que eu vou alterar nesse dicionário que é mais curtinho aqui do Extrude Mesh, beleza? Vou fechar ele, vou voltar aqui para o dicionário e venho aqui agora no Set Fields Dict, tá? Então eu vou clicar com o botão direito nele. E vou abrir aqui também com o Notepad 2, tá? Então, pessoal, aqui, né, pegando a parte inicial, que é o cabeçalho, não vai mudar. Aí eu vou ter aqui, ó, o volume padrão, digamos assim, né, vai ser 0, ou seja, o que eu não especificar aqui de caixa de água, digamos assim, que eu vou mostrar para vocês, né, então eu quero colocar na face inicial ali, a montante da barragem, um volume de água, né? Então eu vou especificar que ali é um volume de água. Na minha bacia de dissipação, quero colocar também um volume de água, já na etapa 0, porque eu sei que ela vai ficar cheia. Então eu vou especificar aquela área com água, né? Agora, tudo que eu não especificar agora com água, todo o restante vai ser ar. Então o que acontece? Alpha Water 0 quer dizer ar, Alpha Water 1 quer dizer água. Então o volume padrão vai ser ar, como está aqui em cima, né? Mas eu estou especificando algumas áreas aqui com água, porque eu sei que vai ter água já no meu modelo em alguns pedaços e eu já quero adiantar esse processo já na etapa T0, tá? Então aqui um box, né, uma caixa, né, de água. É uma caixa que varia 0 em X até 18 em Y. Então se eu olhar aqui o meu modelinho, deixa eu só apagar o Dan, não vou ligar o Dan, fica mais fácil. Vou colocar nessa vista aqui para vocês. Então o que acontece? Vai de 0 até, deixa eu pegar aqui de novo, até 18, né? Então aqui 0 até 18, né? Qual que é a altura dessa caixa d'água? De 0 até 5,5, tá? Então se eu pegar aqui de 0 até 5,5, mais ou menos aqui, então ele varia aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, a altura. Então esse volume aqui, ó, que eu estou fazendo com o mouse, ele vai estar cheio de água, porque eu estou criando essa caixa de água nesse dicionário que chama Set Fields Dict, tá? E aqui a dimensão em Y, que vai pegar a minha espessura, né? Vou colocar aqui 0,2, só para deixar uma folguinha para fora, até 1,1. Lembrando que eu tenho a espessura de 0,1, certo? Então eu vou colocar aqui de menos 0,1, né, até 0. Então colocando menos 0,2, acaba pegando aqui essa dimensão completa em Y, tá? Para não ficar bem no limite de Y ali. Então eu vou jogar aqui 0,2, né, e criei essa caixa aqui, ó, que vai ser uma caixa que vai estar posicionada mais ou menos aqui, ó, né? Então vai ter água aqui, ó, nessa região, tá? Ah, mas aqui vai ficar uma coluna d'água do nada? Vai, porque depois ela vai escoar para cá, ela vai se deformando, tá? Então os primeiros passos de tempo não tem problema, né? Vai ficar um negócio meio estranho, mas depois ele vai criar uma certa uniformidade, tá? Beleza, agora eu vou criar a segunda pasta, né? O segundo volume, a segunda caixa, né? Então vai ser da coordenada 18 até a 31, né, em X. Então se eu pegar aqui no modelinho, ó, 18 que é o pé da bacia, até a 31 mais ou menos que é o final da bacia, tá? Qual que é a altura da água aqui, ó? De 1 até 2. Então vai vir aqui mais ou menos de 1, que está aqui na base, até 2. Vai ter um volumezinho aqui de água na bacia, como se ela estivesse cheia de água já, tá? E qual que vai ser a profundidade? Vou colocar 0,2 até 1,1 para pegar todo o meu Y aqui, tá? Não ficar faltando nenhum pedaço no modelo ali em Y sem água.
Então configurei as minhas coordenadas de caixa de água, vai ser realmente água, porque está alpha order igual a 1, né? Então se fosse 0, eu ia estar criando uma caixa de ar, sendo que tudo é ar, né? Então não faz sentido. Então está alpha order 1, porque eu estou criando água dentro de um cenário que é tudo ar, tá? Então estou criando essas caixas de água aqui, não tem mais nada para editar. Vou salvar e vou fechar esse dicionário, beleza? Maravilha, pessoal. Então eu vou voltar essa pasta aqui agora e vou vir aqui na pasta 0. Tá? Dentro da pasta 0, eu tenho um dicionário que é o dicionário U, né, de velocidade. Vou abrir ele aqui para a gente editar ele também. Tá? Deixa eu clicar com o botão direito e abrir com o Notepad 2. Então, pessoal, eu vou ter aqui o dicionário, né, da linha 16 para cima, cabeçário, tá? Cabeçário. Vou ter aqui embaixo as minhas condições de contorno, tá? Então perceba que aqui repete, né? Inlet, outlet, atmosfera, parede, né? Como a gente tinha lá no Block Mesh Dict, tá? O que a gente vai fazer então? Vai configurar cada situação de contorno aqui, cada superfície de contorno. Então o inlet, né? Eu vou ter aqui o tipo, todo esse comando aqui gigante, tá? Isso daqui quer dizer que é uma condição que eu posso inserir vazão na entrada, tá? Eu quero colocar uma vazão, uma taxa de fluxo na entrada. Então coloca esse comando aqui, ó, tá? Que ele vai possibilitar você colocar um flow rate, que é uma vazão de entrada. E qual que vai ser a vazão de entrada? Aí eu vou mostrar para vocês mais alguns cálculos aqui, ó, do seguinte, tá? A gente já viu que a vazão é 0,3, tá? Mas eu preciso saber se essa vazão ela é uma vazão que vai gerar um escoamento skimming flow, que é justamente esse escoamento que está acontecendo aqui, ó, tá? Gera esse vórtice no degrau. Se for uma vazão muito pequena, a água não vai descer aqui no degrau dessa forma, ela vai quicando em cada degrau, um regime Nipple Flow. Então aqui, como ela está passando direto, é um regime Skimming Flow, eu preciso ver qual que é, se essa vazão vai me gerar, né, esse escoamento realmente Skimming Flow. Para isso, pessoal, peguei mais algumas informações lá da revisão bibliográfica que eu fiz, né, do paper do Otsu Yasuda, de escada dissipadora, com modelo físico e tudo mais. Então o que eles falam? Eu tenho aqui a minha vazão, né, 0,3. Eu tenho a minha largura, que é 0,1, que você viu que o meu Extrude Mesh, né, eu coloquei uma fatia ali de 10 centímetros, né? E calculei a minha lâmina crítica, que é 0,97, que eu já tinha calculado. Então, beleza, tá? Como dado de entrada. O meu S, a minha altura do degrau é 1 metro, tá? A minha lâmina crítica é 0,97. E dividindo o S pela lâmina crítica, eu chego no valor de 1,03, tá? Mas por que chegar nesse valor de 1,03? Porque ele tem um ábaco aqui, que ele apresentou no paper, né, que é uma relação de S sobre DC, né, então a altura do degrau sobre lâmina crítica, né, que é o meu eixo vertical aqui no meu ábaco. Tá? E no meu eixo horizontal, eu vou ter a inclinação da minha escada, que no caso aqui é 45 graus. Tá? Então 45 graus que está aqui embaixo. Então, quando eu cruzo aqui, né, o 45 graus, que é essa linha vertical vermelha, com 1,03, que é o resultado do S sobre DC, eu vou ter um pontinho aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui, amarelo, vai ser justamente o ponto de classificação do meu escoamento. Se esse pontinho amarelo estiver abaixo dessa linha preta aqui com bolinhas, né, ele está dentro dessa mancha escura, ele é classificado como um escoamento skimming flow, tá? Se ele estiver aqui em cima, né, digamos que deu o ponto aqui em cima, ele não é mais skimming flow. Então, preciso fazer essa classificação para saber se o meu escoamento é skimming flow ou não. Então, quando eu divido aqui o S sobre o DC, né, a altura do degrau sobre a lâmina crítica, e correlaciono isso no gráfico com a inclinação da minha escada, eu vou chegar num pontinho e esse ponto tem que estar abaixo da minha lâmina que é limite, né, superior do skimming flow. Então, nesse caso, com essa vazão, realmente ele é um escoamento skimming flow e eu posso esperar que a lâmina d'água descendo nos degraus, ela desça meio que na diagonal e forme ali alguns vórtices nos degraus, tá bom? Então, eu preciso fazer essa verificação aqui também. Então, a minha vazão vai ser de 0,3, como a gente já tinha visto, tá? Os valores aqui vou manter uniforme, não vou alterar.
Agora, as outras configurações, Outlet, aqui está como Zero Gradient. O que é essa configuração? Imagine que, pegando meu modelo aqui de novo, imagine que no final do meu modelo aqui, vou pegar a última célula aqui, ó. Então imagine que o programa foi calculando aqui velocidade, pressão em cada célula, né? Calculou nessa, até chegar na última célula. Então imagine que ele calculou nessa última célula aqui, ó. Tá? Então eu tenho velocidade e pressão no centro da célula. Mas qual que vai ser a velocidade e pressão na saída aqui da célula, nessa face aqui da saída, tá? O comando Zero Gradient, essa configuração de contorno, quer dizer que não vai ter nenhum delta aqui, ó, de alteração do centro da célula até o final da célula, ou seja, não vai ter alteração. Então, se aqui a velocidade deu 1 no centro, a face também de saída vai ser 1. Não vai ser 1.1, não vai ter alteração. Vai repetir, né? Então, ele vai estender esse resultado da última célula para a minha face aqui de jusante. Então, por isso que é Zero Gradient, né? Gradiente zero, não tem alteração, não tem delta. Né? Ele vai repetir o valor que ele calculou no centro da célula para essa face aqui. Tá? Então, essa é a configuração do Zero Gradient. Atmosfera, né? Eu tenho esse comando aqui para atmosfera, tá? Que é um comando aqui de pressão. E tem uma velocidade de 0,6 em x, como se o teto estivesse se movimentando 0,6 em x, né? Para a direita. Isso daqui, pessoal, testei com vários valores aqui, não vai interferir, tá? Porque é só uma configuração de contorno de teto, onde a água não vai ter acesso, não vai respingar nada no teto, né? Ou coisa do tipo, tá? Então, se eu deixar 0.2 aqui, não vai alterar nada, tá? Só mantive o padrão que eu já tinha pego, tá? Paredes. Então, paredes, né? Que seria a base. E o dam, o que seria o dam? Todo o contorno da minha barragem que eu vou criar na malha nova, né? Então vou ter a cresta, os degraus, né? E a parede que é a base do modelo, as duas vão ser fixed value, ou seja, vão ser paredes fixas, não vão estar se movimentando. Não vai entrar água, não vai sair água, vai ser uma parede sólida que vai estar fixa ali com o mesmo valor, tá? Então, por isso que está esse comandinho aqui. Front and back, né? Que são as duas faces que eu tinha aqui, a face anterior e posterior, vão estar como empty, tá? Porque não é uma parede, né? Como se fosse uma parede invisível, né? Como eu comentei com vocês, uma fatia ali do escoamento, né? Então não é uma parede fixa igual à base, não é uma entrada de ar, uma saída de ar, não é uma entrada de vazão, não, ela é como se não existisse, né? Uma parede ali invisível que está separando uma fatia do escoamento, tá? E essa entrada de ar aqui é uma outra configuração que eu tinha criado para um outro modelo, você pode até apagar, tá? Apaga aqui do 63 até o 67, pode apagar, a gente não vai usar por enquanto nesse modelo. Beleza? Então configurei aqui esse dicionário U, vou salvar ele aqui também, tá? Fechar ele, tirar o zoom aqui desse modelo. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai abrir o nosso terminal, tá? De comandos. Para abrir o terminal de comandos, você precisa vir aqui, ó, voltar essas pastas, tá? Vou voltar essa daqui, voltar essa daqui. Aí eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, onde aparecer live, underline 8, 12, 20, né? Botão direito, e vai aparecer uma lista aí de comandos para você, Open in BlueCFD Core Terminal. Quando eu clico nessa linha aqui, ó, tá? Ele vai abrir esse terminal para mim, tá? Então, esse terminal que vai aparecer para vocês. Para vocês vai aparecer preto, né? E vai ficar pensando um pouco na linha de comando inicial, né? Porque toda vez que você abre a primeira vez, ele demora um pouquinho para carregar, tá? Se você quiser mudar a cor, clica com o botão direito aqui, vem em Options, né? E muda a cor. Eu gosto de deixar branco assim, mas se você quiser deixar preto também é preferência, né? Gosto. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou dar os comandos para que o programa leia os meus dicionários, né, os meus dicionários que eu já editei, e execute agora todo o processo do meu modelo. Tá? Ou seja, ele crie realmente a malha, ele crie realmente a minha nova malha cortada, ele cria as minhas caixas de água que eu já configurei as coordenadas no setFields. Né? Então, a gente estava na etapa de pré-processamento, né? Configurando os arquivos, os dicionários, editando vértice, coordenada e tudo mais. Mas eu não criei nada até agora, eu só editei e configurei. Agora eu vou criar através desses comandos que eu vou dar aqui. Tá? Então o primeiro comando que eu vou dar se chama block mesh. Tá?
relacionado, obviamente, ao Block Mesh Dict, que eu já tinha editado. Então, o Block Mesh ele vai executar aquele dicionário para mim. Tá? Então, lembra que eu coloquei a altura do modelo, o comprimento, a profundidade, o tamanho das minhas células, né? Então, todas essas configurações que eu fiz na etapa de pré-processamento, agora, dando o comando aqui Block Mesh, ele vai executar esse dicionário para mim e realmente ele vai criar agora essa malha computacional. Tá? Então, ele já criou essa malha computacional. Né? Perceba que ele utilizou aqui vários tamanhos aqui para meu inlet, outlet, parede e tudo mais. Tá? Usou lá as minhas coordenadas, né? Então limites, né? Então, beleza, ele acabou criando para mim. Toda essa linha aqui de resultados, pessoal, todo software vai ter. Né? O que acontece é que o OpenFOAM, como ele é um software gratuito, ele não tem uma interface gráfica assim tão amigável. Né? Então, isso daqui que apareceu para mim, no software comercial, seria aquela barrinha verde, né? Carregando, calculando, né? Mas por trás é um monte de código, né? Que aqui no OpenFOAM aparece direto para você. O próximo comando que eu vou dar é o Surface. Opa, deixa eu. Aqui. Surface Feature Extract, tá? Esse comando, pessoal, ele vai preparar o refinamento da minha malha. Então perceba o seguinte: eu tenho a minha malha caixotão, né? Aquele retângulo, tá? Agora eu vou colocar um comando que ele vai cortar o contorno do meu STL para criar aquela malha cortada. Antes de criar esse contorno, esse comando que eu dei aqui, ele vai preparar, né, as minhas arestas da minha malha, tá? Porque quando eu tenho um bico muito fechado na malha, se eu der só o próximo comando, que é o Snap X Mesh, pode ser que ele não configure muito bem esse bico, fica um negócio meio arredondado, meio quebrado. Então esse Surface Feature Extract ele já vai dar uma refinada, né, na minha malha, para quando eu der o comando Snap X Mesh, ele consiga cortar ali com exatidão, tá? Então eu vou dar o comando que é responsável por cortar a minha malha, Snap X Mesh, tá? Esse comando aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Ainda mais que eu estou fazendo streaming aqui, talvez ele demore aqui cerca de 1 minutinho ou um pouquinho mais, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho lá o caixotão da minha malha. Eu mostrei para vocês que eu tinha o meu STL lá que eu ligava e desligava ele, mas a minha malha em si numérica, ela continuava sendo um caixotão. Tá? Mesmo que eu ligava o STL, não quer dizer que a água contornaria o STL, porque ela não identifica o STL como algo numérico. Então, esse comando que eu estou dando aqui agora, o Snap X Mesh, ele é responsável por pegar a minha malha caixotão e cortar o contorno da minha malha. E criar essa malha nova, que aí sim, dentro dessa malha nova, eu vou ter ali o contorno, né? Com as minhas células contornando ali a minha soleira. Tendo essa etapa, aí eu consigo calcular e a água consegue identificar que tem a soleira no meio do caminho, né? E ela consegue contornar essa soleira, passando pela crista dela, caindo nos degraus, fazendo toda a dinâmica que a gente espera, tá? Então preciso dar aqui esse comando Snap X Mesh. A vantagem dele, pessoal, é que você consegue criar uma geometria bastante complexa dentro do AutoCAD, por exemplo, né? Criar o seu STL ali, um perfil Krieger, um vertedor em jato, né? Qualquer geometria que você quiser criar, você cria no AutoCAD com a geometria que você quiser e importa, né? E exporta esse STL para cá e insere aqui dentro. E com o Snap X Mesh você pega essa geometria, cruza com sua malha e cria uma nova malha bastante complexa ali somente com uma etapa aqui de cálculo, tá? Uma etapa de comando. Então ele está criando essa malha para mim. Assim que ele criar, pessoal, eu vou dar um próximo comando que chama Extrude Mesh, tá? Que é aquele lá que a gente editou o dicionário também. Então o que ele vai fazer? O Snap X Mesh vai cortar a minha malha, né? Até agora é aquele caixotão, tá cortando meu caixotão com o contorno da minha soleira. E ele tem 1 metro lá, porque o meu Block Mesh, né, tinha 1 metro, certo? Agora, quando eu pegar e der o comando Extrude Mesh, ele vai pegar a minha face, o front, vai extrudar essa face no sentido back, com aquela distância que eu deixei no dicionário, que é 0,10 metros, 10 centímetros, tá? Então, nesse caso, pessoal, ele vai pegar a face front, vai extrudar para a face back, mantendo ali uma fatia de 10 centímetros, dando esse comando Extrude Mesh, tá? Então, ele está executando aqui ainda para mim o Snap X Mesh, que é o corte da malha. Depois que ele cortar, eu vou dar o comando Extrude Mesh, que vai ser essa terceira dimensão da malha, tá?
Bom, então finalizou, né? Chegou aqui no End e eu vou dar agora o comando Extrude Mesh. Ele é um pouco mais rápido, né? Então ele já vai extrudar a malha aqui para mim, pegando a face front, jogando para a direção back, né? Uma extrusão linear, né? Sem nenhuma curva, nada do tipo, sem nenhuma escala. E vai criar aqui para mim essa nova malha com 10 centímetros de espessura já extrudada. Por que eu faço isso, pessoal? Porque às vezes quando você dá o comando Snap X Mesh, mesmo fazendo o refinamento dele, pode ser que ele tenha algum errozinho, alguma ponta da malha, faltou uma célula ali, ou quebrou algum ponto de quina, né? Então, quando eu pego e dou o Extrude Mesh, eu estou garantindo que toda a minha dimensão em Y tenha a mesma propriedade, que eu estou extrudando, né, uma face. Então, ele acaba corrigindo algumas imperfeições, tá? Bom, beleza. Então, se eu olhar aqui agora no meu modelinho, eu vou clicar aqui em Refresh para atualizar esse modelo, tá? Então, venho aqui em cima Refresh e vou desligar aqui o meu Done, que é o meu STL, né? E perceba o seguinte, pessoal, agora eu tenho uma malha que foi cortada pelo STL, tá vendo? Então eu tenho aqui o contorno, ó, dos meus dentes, né? Eu tenho o contorno aqui da bacia de dissipação, tá? Então agora sim eu tenho uma malha que, se eu jogar uma vazão aqui dentro, da esquerda para a direita, ela vai identificar que tem uma barreira aqui e vai subir, e vai galgar, e vai verter e tudo mais, tá? Então dessa forma eu tenho essa malha aqui refinada. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu venho aqui na pasta Live, né? 8/12/2020, e perceba que ele criou duas pastas aqui, ó, e eu posso apagar essas pastas. Por quê? É como se ele tivesse criado duas malhas numéricas adicionais, tá? Ou seja, na etapa 0 é o caixotão, na etapa 2 é um corte, na etapa 3 tem o contorno da malha. Para mim não interessa as outras malhas agora, eu posso apagar elas. Eu quero só a última malha, que já está salva ali na pasta Constant, né? Que ele salva automaticamente, com essa configuração do contorno. Então essas duas malhas intermediárias eu não tenho necessidade, tá? Se eu fosse modelar, por exemplo, um ventilador, né, que no T0 ele está com a espátula assim, no T1 ele está assim, no T2 assim, e vai mudando essa malha, seria legal, né, eu ter essa alteração. Aqui eu não tenho, então não tenho necessidade, tá? O que eu vou fazer agora? Pegar esse arquivo, pessoal, alpha.order.orig, que é orig de original. Vou copiar esse arquivo aqui, tá? E vou colar ele dentro da minha pasta 0. Dentro da pasta 0, eu já tenho um arquivo que chama alpha.order. Então, o que eu faço? Eu vou apagar esse alpha.order e vou editar o meu alpha.order.orig, colocando o nome dele só de alpha.order, né? Vou tirar esse orig aqui do final, tá? Então venho aqui e apago, Enter. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque aquele dicionário alpha.order antigo, ele já era de outro modelo meu, então ele já tinha alteração dentro do script dele, tá? Já aparecia um monte de número 1, 0 lá de programação, que é o alpha.order já modificado depois que você rodou um modelo, né? Então o modelo ele consegue editar os dicionários aqui das pastas. Depois que você roda, alguns você precisa voltar à configuração inicial, tá? Isso que eu fiz aqui agora. Vou dar o comando aqui no terminal agora, set fields. Então, colocar set fields. O que é o set fields? Lembrando o dicionário, ele vai criar duas caixas de água para mim. Uma montante da soleira e outra na bacia de dissipação, tá? Então, set fields ali, a montante da soleira e na bacia de dissipação. Já criei, se eu der um refresh aqui no meu modelinho, né? Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar aqui a configuração de alpha.order. Então perceba, pessoal, que ele criou, só vou tirar as células aqui. Perceba que ele criou ó, esse caixotão aqui, né, o primeiro set fields, e o segundo aqui na bacia, tá? Ah, mas vai ficar essa quina aqui de água? Vai, porque aí você acaba ganhando tempo de modelagem. Se eu não tivesse colocado essa carga d'água aqui, ia começar a encher, né, a minha soleira montante, vai enchendo, enchendo, enchendo. Até verter, nossa, você perdeu um tempo de processamento muito grande. Como você quer avaliar já a descida aqui, o vórtice que vai formar, já põe água aqui em tudo, que ela vai se deformar para a direita e vai depois se uniformizar aqui com a sua geometria, tá? Então não tem problema, é até melhor na verdade, tá bom? Bom, e agora eu vou dar o último comando. Antes de dar esse comando, pessoal, você pode dar o comando aí, ó, parafuan, tá? E comercial, espaço e comercial. Quando você dá esse comando, pessoal, ele vai abrir justamente esse programinha que eu estava mostrando para vocês, que é o paraview,
tá? Então, se eu der esse comando aqui, automaticamente ele vai abrir na minha tela o ParaView. Tá? Então aqui eu posso dar, como o meu já está aberto, eu não vou dar. Tá? Então de vocês podem dar esse comando que ele vai abrir o ParaView para vocês. Beleza, e por fim, eu vou dar o comando que é o solver, que eu tinha colocado lá no control dict, né? Que é o interphone. O solver interphone vai ser responsável por executar o meu processamento. Como ele é um solver que resolve problema multifásico, escoamento incompressível, ele vai me atender nessa questão e vou dar aqui interphone enter, tá? Agora, pessoal, é só esperar, né, para você partir para a etapa de pós-processamento, tá? Pós-processamento. Então, o que acontece, pessoal? Perceba que na tela agora vai ficar subindo um monte de caractere aqui para você, um monte de texto e tudo mais, né? Aí são os resultados que você está tendo por etapa de tempo, tá? Então, se eu parasse a tela aqui, ó, eu estou vendo qual que é o ΔT que ele está usando, qual que é o QRAM que ele está chegando, tá? QRAM mínimo, QRAM máximo, qual que é o resíduo, né, que seria a diferença da equação que você tem de um lado, né, da equação e do outro lado. Imagine que aqui deu 1, aqui deu 1.00002, então o resíduo é 0002, né? Então ele vai mostrando tudo isso na tela para você. Como eu disse, né, todo software tem essa programação por trás, né, esse script de programação, esses resultados aqui em linguagem de programação. O que acontece é que o software comercial normalmente ele não te apresenta isso, né, até porque ele tem uma interface mais amigável, né, e aparece uma barrinha verde calculando, ou um resultado ou outro te aparece, mas aqui no OpenFOAM ele é mais bruto mesmo, tá? Por ele ser gratuito, ele não tem essa tratativa assim tão assim comercial, então ele é mais bruto mesmo, tá? Então aqui dentro, né, ele vai mostrando para você os resultados, tá? E está calculando etapa por etapa, tá? Então esse cálculo aqui, tá? Você que está fazendo as etapas aí também. No meu caso, como eu estou streamando aqui, né, todo o processo, ele está bem devagarzinho. No seu é para estar um pouco mais rápido. Mas ele vai demorar em torno aí de uns 30 minutos para rodar. Tá? De uns 30 minutos, dependendo da sua máquina. A minha aqui é um i5, né? Na outra máquina aqui em i7, ele demora em torno de 30 minutos. Então, se for um i5, vai demorar um pouco mais, né? Então, mais ou menos por aí. Uns 30, 45 minutos, acho que no máximo aí já é para rodar, tá? A grande vantagem, pessoal, é o seguinte, que mesmo enquanto está rodando aqui o cálculo, você consegue observar o resultado dentro do ParaView ao mesmo tempo. Tá? Então não precisa esperar lá os 30 minutos, os 45 minutos para ver se deu certo o modelo ou não. Essa é uma grande vantagem. Então, quando você já abriu o ParaView pelo Paraphone e-comercial, ele já está lá minimizado, você consegue visualizar o resultado por cada etapa de tempo que foi atualizada. Tá? E isso te dá uma vantagem de o seguinte, bom, eu estou olhando as etapas de tempo, que vai da etapa 0 até a 98, e chegou na etapa 10. E a configuração que se formou ali, pô, já achei um erro, né? Porque, não sei, né? Teve alguma entrada de ar não esperada, alguma configuração de lâmina que está errada, né? Não está condizente com algum modelo físico que eu tenho, ou com alguma revisão bibliográfica que eu fiz. Então, você já tem essa pré-visualização para corrigir o curso do processo no meio. Você não precisa esperar 30 minutos, como esse modelo aqui que vai demorar em torno disso, para você, depois de 30 minutos, olhar assim, nossa, mas estava errado, perdeu 30 minutos de sua vida, né? Não, você vai rodando aqui, você consegue ir olhando lá ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o ParaView de novo e vou dar aqui um refresh para ver se já vai aparecer algum resultado para mim, tá? Só tirar essas barras aqui também, da esfera aqui também. Então, dentro do ParaView, pessoal, vai aparecer um modelinho aí para você, né? Você ativa o olhinho dele aqui, aparece o modelo. E aqui eu tenho algumas vistas, né? Eu consigo ver o modelo, né? Como ele é uma fatiazinha muito pequenininha, eu vou conseguir ver melhor nessa vista aqui. Posso dar zoom, tirar zoom, né? Aqui ele liga a visão 3D, que eu consigo rotacionar, né? Aqui eu desligo a visão 3D. Então, os comandos básicos aqui do ParaView, tá? Bom, vou dar um refresh aqui de novo para ver se atualizou
alguma coisa. Eu preciso clicar primeiro aqui no item live, dar o refresh. Quando eu dou zoom assim, normalmente ele atualiza um pouco mais rápido. E vou dar um play aqui para ver se começa a deformar a minha lâmina. Olha só, então começou uma deformação aqui na minha lâmina, tá vendo? Então, na etapa inicial, que ela estava quadradinha ali, que segundo o meu set fields, né? Já nesse primeiro passo aqui, ele já tem essa pequena deformação aqui, ó. Tá? Então perceba que ele já deu uma deformada aqui levemente para a direita, tá? Então conforme vai rodando aqui o meu interfone, né, o solver aqui dentro do meu terminal, eu vou também observando aqui as alterações dentro do Paraview, tá? Enquanto isso, pessoal que está rodando, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Ele vem como padrão essas cores aqui, tá? Eu acho meio estranho a água vermelha, né? Porque aqui o ar é azul, a água é vermelha, né? Não é que a água é transparente, mas a gente tem em mente mais assim, graficamente falando, que a água seria azul, né? Então eu posso clicar aqui nesse item e posso vir aqui nessa pastinha com um coraçãozinho aqui de favoritos, né? E aí eu posso escolher algumas combinações de cores, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui essa combinação aqui, ó, onde inverte as minhas cores lá, tá? Peraí que não inverteu, deixa eu ver se eu escolhi o certo. Pegar aqui, deixa eu colocar uma outra aqui. Pegar essa daqui, apply. Fechar. Pronto, agora mudou, né? Deixa eu pegar aquele azul que é melhor mesmo, fica mais bonito. Vou pegar esse daqui, ó, o Warm to Cool. Apply, Close, aí eu dou um zoom aqui e ele muda, tá? Então aqui a água ficou azul, o ar ficou vermelho, também é meio estranho, né? Mas eu posso vir aqui, ó, e desabilitar os pontos aqui, onde eu não tenho água, tá? Então só vai ficar aqui onde eu tenho só o fluido, tá? Para ficar mais graficamente ainda melhor, eu posso vir aqui na pastinha de abrir e vou abrir esse Dan aqui, tá? Estou mostrando para vocês abrirem. O meu já está aqui, né? Então só ligar o Dan e aí ele vai aparecer aquele STL, tá? Então aí fica melhor assim graficamente falando, né? Fica mais aceitável, né? Então aqui eu consigo alterar também o fundo, né? Eu normalmente coloco esse fundo aqui com a cor preta, tipo AutoCAD mesmo. Então eu posso vir aqui no Live, 8/12/2020, Color, eu vou deixar aqui Black, tá? Vai ficar assim. Então beleza, então essa configuração aqui. Vou dar um refresh aqui no meu modelo, para ver se atualizou mais alguma etapa de tempo. Deixa eu tirar zoom, colocar zoom para dar uma atualizada. Vou dar um play aqui para ver se deforma mais as células de água aqui. Pronto, mais uma etapa se foi, tá vendo? Então aqui aconteceu duas etapas, né? A primeira etapa com uma pequena deformaçãozinha e a segunda etapa aqui mais uma pequena deformaçãozinha, né? Então perceba que está começando a escoar, né, esse volume de água para jusante, tá? E assim você vai observando aqui todos os passos aqui do seu modelo. Um comando que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um comando para você identificar quais são as velocidades, pressões e nível d'água. Para você criar esse corte aí onde você vai tirar esses dados, você pode clicar aqui em cima em Plot Overline, esse botãozinho aqui, tá? E aí eu posso colocar aqui uma linha onde eu vou fazer um corte e extrair os dados. Então perceba que eu tenho uma linha branca aqui, ó, dessa bolinha até essa bolinha, né? Essas aqui são as coordenadas aqui, ó, dessas duas pontas da linha. Então eu quero fazer um corte aqui na estaca 20 aqui, ó, tá? Na vertical. Então eu vou colocar aqui 20. Vou colocar aqui a altura 1, que é a minha base, né? Colocar 20 em X também na outra bolinha e a altura 10, tá? Então vai chegar até aqui em cima. Posso dar um apply agora. E aí vai aparecer aqui esse gráfico para mim, tá? Dentro desse gráfico aqui eu tenho algumas variáveis aqui, né? Pressão, velocidade, tudo mais. Se eu quiser visualizar só a velocidade, por exemplo, posso desligar todos esses itens aqui, ó. Vou deixar só alpha water e velocidade, né? E aí conforme esse modelo aqui vai avançando no tempo, vai aparecendo esse gráfico aqui para mim com os valores, tá? Então eu vou esperar aqui habilitar mais alguns passos aqui desse modelo para começar a aparecer os valores aqui para mim, tá?
Então, pessoal, esse é um comandinho que você consegue extrair velocidade, nível d'água, pressão, né, graficamente aqui falando, tá? Deixa eu dar um atualizar aqui para ver se criou mais uma etapa de tempo. Dá um play aqui. Bom, mais uma mudança aqui, tá? Que eu posso observar também, pessoal? Vou tirar esse plot overline aqui, vou criar um outro filtro, que é o meu Stream Tracer, tá? Então eu vou clicar nele aqui, que é esse botãozinho, e vai aparecer essa esfera aqui no meu modelo, né? Eu posso criar ele também como uma linha, tá? O que ele vai fazer para mim? Criar as minhas linhas de fluxo, tá? Então com isso que eu consigo identificar o meu vórtice no degrau, tá? Não sei se eu consigo identificar já nessa etapa de tempo, que ainda está inicial ali o escoamento, né? Mas eu posso vir aqui e colocar High Resolution Line Search. Vai aparecer essa linha aqui para mim, tá? E eu vou colocar aqui algumas coordenadas dela. Então, por exemplo, ó, eu quero ver os vórtices justamente nessa escada aqui, tá? Então eu posso colocar uma coordenada aqui em x 14 para o começo da minha linha. Vou colocar aqui uma coordenada em y mais ou menos aqui, ó, 5, né, aqui na crista, tá? Na outra ponta da linha, tá vendo? Apareceu o pontinho aqui. Vou colocar mais ou menos aqui embaixo, né? Então, aqui na coordenada 19, mais ou menos. E aqui em XZ, né? A altura que está aqui em 10, vou colocar a altura 1. Altura 1. Beleza. Agora eu vou dar um apply, né? Para aplicar. E aqui apareceu as linhas de fluxo, né? Perceba que ainda são poucas linhas, né? Porque está no início aqui da modelagem. Eu posso mudar a resolução dessa linha, colocar aqui de 100 para 1000, né? Vai aumentar bastante o número de linha. Mas já consigo perceber aqui, pessoal, a criação do vórtice no último degrau aqui da escada, tá? Então aqui ainda está começando o escoamento a se formar e tudo mais. Uma linha de fluxo que foi criada aqui na subida aqui, né? Então a água ela vem e acaba passando aqui pela soleira, então cria uma linha de fluxo ascendente aqui também, né? No degrau ainda está meio que criando aqui o escoamento, aqui também criando aqui a parte do ressalto, mas aqui eu já consigo observar a criação desse vórtice aqui, ó, na base, né, no último degrau aqui da minha escada, tá? Depois que vai avançando o tempo, eu consigo ir observando os vórtices também criados aqui em cada patamar da escada, tá? Então, pelo Stream Tracer, eu consigo visualizar as linhas de fluxo, tá? Deixa eu ver se eu consigo atualizar mais alguma coisa. Ativando aqui também o meu volume de água, ele vai sumir o Stream Tracer, né? Porque ele vai ficar escondido aqui atrás desse volume azul. O que você pode fazer é colocar uma transparência aqui, ó, tá? Então nesse item aqui seleciona Live, vem aqui embaixo, coloca uma transparência, né? E aí você consegue ver aqui tanto o volume de água, tanto a vazão, como o Stream Tracer, tá? Então assim que funciona. Deixa eu ver se consigo atualizar mais uma etapa aqui, para ver se a gente consegue visualizar esse modelo. Vou voltar na etapa inicial, ó, vou dar um play. Então está deformando o volume. Isso, calculou até aqui então, tá? Então aqui o único vórtice que se formou ainda foi nesse degrau aqui da bacia e depois forma esse vórtice nos outros degraus, tá? Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer, né? Agora vai ter que deixar o modelo rodar, né? Finalizar todas essas etapas, né? Configurando aqui esses filtros do Stream Tracer, né? Fazendo aqui essa linha cruzar os degraus, eu consigo já observar os vórtices sendo criados aí etapa por etapa, tá bom? Junto com o volume de água também. Então agora aconselho você a deixar o software minimizado na sua máquina e rodando, né? Dependendo da máquina vai rodar em 30, 40 minutos, 1 hora, né? E depois que rodar todas as etapas, você volta aqui no ParaView, dá um refresh, né? E aí você dá um play para ele rodar aqui, mostrar aqui o resultado já
gráfico para você. Rodou mais uma etapazinha aqui, tá? Dentro do ParaView, como ele está rodando aqui junto com o OpenFOAM, ele fica pesado mesmo. Para você extrair essa animação, você pode vir aqui em File e Save Animation, tá? Ele vai extrair a animação numa forma mais fluida, né? Como essa aqui que eu criei, que aí acontece aqui numa forma mais fluida. Então perceba que nessa etapa inicial, né, nós temos aqui essa configuração Skimming Flow com os vórtices criados aqui em cada patamar, inclusive aquele vórtice que a gente já conseguiu mapear, né, no gráfico lá, graficamente falando, que é o primeiro aqui da bacia, tá? Depois ele vai criar essas linhas de fluxo, tanto de montante como de jusante, e você consegue extrair essa animação através aqui do Save Animation, beleza? Bom, pessoal, então é isso, não vou deixar aqui os 40 minutos rodando, né, senão vai demorar muito tempo, mas o processo é esse, então deixa na sua máquina e vai observando o ParaView conjuntamente com o Interphone que está rodando lá, que é o software que você escolheu também para resolver o seu problema, beleza? Bom, pessoal, obrigado pela atenção, então. Farei outras lives também. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Tenho publicado alguns materiais bem bacanas em relação à hidráulica, drenagem, hidrologia, modelos numéricos e tudo mais, tá? Então se inscreva no meu canal. Eu tenho um grupo também no Telegram, que é um grupo que eu acabo contribuindo ali com algumas pílulas, né, de conteúdos diários também, que você possa entrar lá também e fazer parte desse grupo, tá? Nas redes sociais também, LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Tenho essas redes sociais, se você quiser me seguir, também publico alguns conteúdos por lá, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, depois manda aí no comentário, né? Me manda um e-mail que eu vou estar à disposição de auxiliá-los aí também assim que possível. Tá bom, pessoal? Grande abraço e obrigado aí pela atenção.